Olá pessoal, eu sou Alexander Assis, este é o canal SOS Idiomas, eu sou facilitador pedagógico e aqui estamos em mais um vídeo falando sobre aquilo que eu chamei de Jornada da Independência, ensinando como aprender inglês. Este aqui é um vídeo interessante, que é um trecho, eu estou reagindo e também comentando a respeito de um trecho, um pequeno trecho de uma entrevista do Pedro Cardoso, muito conhecido aí do público brasileiro, onde ele fala algumas coisas muito interessantes que eu quero aqui compartilhar com vocês, mostrando exatamente aquilo que eu tenho falado, né, de como que a sociedade brasileira, tanto coletivamente como individualmente, funcionam mesmo numa situação inconsciente, não é isso? Então nós vamos ouvi-lo um pouco e aí nós vamos comentando e tirando algumas conclusões aqui, tá bem? É um fake, eu li que você falou que é um fake stand-up. Eu falo falso porque uma das coisas que eu acho que atrapalha a nossa vida é a gente incorporar as expressões estadunidenses, assim, sem nenhuma crítica a elas. A gente, quando vê, a gente está falando fake news. Por que diabo a gente está falando fake news quando o nome disso é mentira, né? Desonestidade intelectual. Existem expressões em português que dão conta, e quando a gente fala numa língua estrangeira, nós não temos afeto por aquelas palavras. Fica distante da gente. Quando eu falo assim, I love you, é muito mais fácil para mim do que dizer eu te amo, porque eu ouvi eu te amo quando eu era pequeno e eu nunca ouvi I love you. Então, I love you é uma coisa que parece que não é o meu mundo. Para mim, fake news é o mesmo tipo de coisa. Eu acho que nós devíamos nos policiar um pouco para não aceitarmos tão passivamente esses conceitos estadunidenses, porque junto com eles vem a ideologia deles, vem os hábitos culturais deles, vem uma opção de coisas que não nos pertencem, entendeu? É interessante, pessoal, ele falar dessa questão, né, juntamente com o idioma, com essas expressões que ele está falando, stand-up, fake news. Ele diz que, juntamente com isso, vem a ideologia, vem o modo de viver daquele povo, né, que fala esse idioma originalmente, é isso que ele quer dizer, que é o mesmo princípio que foi abordado, que foi colocado também pelo Marquês de Pombal quando implementou a língua portuguesa no Brasil. Quer dizer que a língua portuguesa no Brasil hoje é vista como algo natural, né? Em 1755 foi editada uma lei chamada Diretório dos Índios, onde Portugal, através do Estado, né, impunha a língua portuguesa no Brasil e proibia a língua que até então era falada, que era a língua baseada no idioma nativo, o tupi, que era a língua geral. Então, com certeza, quando ele diz essas coisas, ele não faz assim, ele não tem a mínima consciência de que isso já existiu na história do Brasil. Então ele disse no sentido de resguardar o idioma oficial do Brasil e manter, digamos, a sua pureza. A mesma coisa, o mesmo princípio está aplicado na lei do estrangeirismo, contra o estrangeirismo no Brasil, em 1999, né? Uma das coisas que o criador da lei disse é que todo país, todo império que ocupa, né, que domina um povo ou uma nação, força, né, o domina através do idioma. Quer dizer também que é a mesma dinâmica, por exemplo, do Segundo Império Brasileiro, final do século XIX, Dom Pedro II, né, havia também essa questão da Inglaterra. A Inglaterra estava se expandindo, né, com a questão da tecnologia, a criação da ferrovia, do telégrafo, não é isso? Iluminação pública, o telefone também foi descoberto naquela altura. Então havia um boom, uma explosão de tecnologia naquela época, dirigido pelo Império Britânico, né? Então era a maior potência de todos os tempos. Então a língua inglesa era uma língua já naquela época, há quase 200 anos atrás, a língua que era preponderante no mundo, digamos assim. E também a língua que estava associada às tecnologias, como até hoje através dos Estados Unidos, através da América, né? Então o que ele está falando aqui é exatamente isso, demonstra uma inimizade que ele tem, e não só ele é representante de toda uma sociedade brasileira, né? O público brasileiro sabe que precisa aprender inglês, que é importante, mas ao mesmo tempo ele tem algo no seu interno, no seu psique, que o impede, que é essa coisa já que vem historicamente desde muito tempo. Esta briga política, né? Essa briga pela hegemonia, essa briga econômica, né? De pertencimento ou não, né? De submissão ou não. Então essa questão toda faz com que hoje as pessoas tenham essa dificuldade, tenham esse impedimento. Dá para você ver?
Vamos continuar aqui ouvindo mais ainda aqui do que ele tem dito. E a gente aí fica se iludindo. Então eu não digo que é um fake stand-up, eu já falo que é um falso stand-up, onde eu já provoco um encontro desagradável entre uma palavra em português, que é falso, e a expressão americana stand-up, que eu já odeio, porque ela em português, o que ela significa, né? Nada. Entretanto, ela virou um label, olha, um label, né? Então é isso, pessoal. Falando mais nitidamente, né? Pra gente terminar o vídeo aqui, ele usa uma palavra muito interessante que é eu odeio. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas que eu assim tenho conversado, como se fosse quase que como uma entrevista. E mesmo brasileiros que falam inglês razoavelmente, que moram aqui em Portugal, ou moram na Holanda, ou moram em qualquer outro país aqui da Europa, que eles no princípio tinham ódio do inglês. Eu também, Alexander Assis, tinha ódio do inglês. Eu só vim aprender inglês quando eu me encontrei com um professor alemão chamado Jürgen Nies, né? E que ele começou a ensinar o inglês para mim de uma maneira tão diferente, tão didática, né? E de maneira tão, digamos, destravadora, que eu comecei a gostar, me apaixonar e realmente a aprender. Porque até então eu não gostava, eu aprendia outros idiomas. Então nós já temos esse antagonismo contra o Império Britânico, contra o Império Norte-Americano, e assim nós temos também essa inimizade, digamos assim, contra o idioma. Mas ao mesmo tempo nós temos essa confusão que precisamos, que é necessária. Então nós vivemos neste dilema. E se você quer realmente aprender, se você quer realmente incorporar, né, esse valor na sua vida, você precisa adotar algumas técnicas de aprendizagem, né? Mas primeiramente começar a realmente ter uma visão diferente sobre o inglês, sobre o idioma, e começar a amar. Como já dizia Goethe, nós somos formados e moldados por aquilo que amamos. Não é isso? Então, pessoal, convido a você também a dar um like no vídeo se você gostou, a compartilhar o vídeo, a se inscrever no canal se você não é inscrito, e também ativar aí o sininho para que você receba sempre os nossos conteúdos através da informação do YouTube. Muito obrigado. Siga aqui a Jornada Independência, ensinando como aprender inglês.